Bom, vamos então aqui à palestra, a lei, né? Nós falamos a primeira parte na semana passada e agora vamos falar a segunda parte, porque é a instrução que até então temos, que nós falemos pelo menos 2 semanas, né? 2 vezes, sobre a mesma palestra, para que haja um crescimento, né? Porque quanto mais nós falarmos sobre aquilo vai aumentando as visões, as revelações vai aumentando e nós vamos chegando a conclusões aí mais tremendas. E baseamos lá no livro de Gálatas 3, de 23 ao 27, aqui o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, ele traz uma instrução, né? Porque os Gálatas receberam essa cidade, né? A galáxia ali, recebeu muitos judeus, né? E ali Paulo chegou com a igreja e deparou para os judeus. É incrível que Paulo pregava muitos nas sinagogas judaicas. Havia uma certa abertura para que Paulo entrasse ali na sinagoga judaica e pregasse para os judeus, que estava misturando os gentios já no meio deles. Como também ele pregou muito em praça pública, ele mesmo alugou uma casa, né? E a casa serviu de um local para as pessoas chegarem até ele. Ele estava em prisão domiciliar. Estava chique, Paulo, viu? Prisão domiciliar. Ele saiu do cárcere e continuou na prisão, mas em casa. E muitos chegavam lá para conhecerem a palavra, a graça de Deus. Então ele tinha várias formas, vários locais para pregar. Paulo não estava preso a 4 paredes. Aonde tinha gente para ouvir, ele estava lá presente para poder pregar. Todos os locais ele estava lá firme. Então nós estamos abertos para isso também. Assim pessoal? Qualquer lugar que nos chamar para pregar a graça, pode ser nessas sinagogas aí, estamos lá. Porque essa é a nossa visão. E Paulo, aqui em Gálatas, ele estava visitando algumas sinagogas e que davam oportunidade para ele pregar, e ele pregava. E ele começou a explicar algo aqui muito forte. E como eram judeus só reúnem em sinagogas. Judeus não reúnem em outro lugar. E aqui tinha muitos judeus ouvindo. E ele estava tratando do quê? Da lei. E quem entendia da lei? O judeu, porque o gentio que não tem lei, né? Gentio que não tem lei, então não estava nas sinagogas, porque eles não têm lei, mas faziam parte da igreja, e Paulo instruiu eles. E aqui, Paulo, você vai vendo aqui nesses versículos, que ele trata de algo milenar, que é a fé e a lei. E ele vem dizendo, mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei. Em quem estava na tutela da lei? Judeu. Então ele estava falando para quem? Para judeu. Judeu aqui, que era o alvo. E nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então 2 coisas Paulo trata aqui, lei e fé. E como ele diz que era algo que viria, então entende-se que não tinha fé naquela época em que os judeus reuniam. Eles tinham uma confiança muito grande, porque a lei trazia essa confiança, que traduzido era a fé também, mas a fé natural. Mas aqui Paulo fala de uma fé espiritual, que ele diz o seguinte, que é algo que de futuro haveria de quê? Revelar. Então é algo que? Revelado. E quem trazia revelações? O apóstolo.
E lá em Coríntios ele diz que ele tinha as visões e as revelações do Senhor. Então essa fé que estava brotando na mente de Paulo foi revelada. Não veio pela lei, porque Paulo já era um legalista, né? E o melhor da época dele, e ele chegou à conclusão, pela revelação que ele teve com a palavra, que a fé que ele tinha era nada, que ainda não havia manifestado essa fé, né? E ele diz lá em Romanos que a fé vem por ouvir e ouvir o evangelho. E quem trazia o evangelho? O apóstolo Paulo. Então ele era o quê? O promotor dessa fé, que ao ouvir ela o que? Revelaria para nós as grandezas de Deus, porque você pode só ver Deus pela fé. Ninguém pode conhecer Deus se não for pela fé, né? E a fé é o que? Dom de Deus. E uma vez ela instaurada numa pessoa, quando ele fala de fé, ele vê quem? Deus. Ele vê quem? Cristo. Hoje essa fé revelada era para ser colocada em quem? Em Cristo e não em Deus. Então Paulo está tratando disso aqui com uma excelência. Aí ele vem dizendo, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrada, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então aqui, deixa lá, Tiago. Então aqui Paulo mostra realmente uma fé tremenda, que a lei não tinha competência para levar a uma comunhão profunda com Deus. Principalmente Cristo, porque quando ele fala da fé que haveria de ser revelada, ela veio por alguém. E Paulo diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Quem que é o autor? Aquele que criou. E como na lei não havia essa fé, porque Cristo não estava lá. Ele veio depois de 2000 anos, praticamente, que a lei operou. Ela tem mais ou menos isso aí. E nesse tempo Cristo não estava em evidência. Quando ele se manifestou essa fé. Porque Jesus mesmo, ele diz que a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então Cristo é o autor dessa fé e consumador, quer dizer, ela tem o seu princípio, o seu início e terá o seu fim. Quando houver a transformação, não há necessidade de ter fé mais, ou de receber essa fé, né? E de crescer nessa fé pelo conhecimento, porque aí nós estamos na totalidade, somos a imagem e semelhança exata de Deus. Então não há mais necessidade, vai permanecer só o amor, a fé vai ser tirada, não vai haver necessidade. Então, abençoados, a lei, o que nós estamos trabalhando nesse tempo, ela nos conduziu a isso. Não foi o que ele diz? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você está no Cristo ressuscitado, então essa fé está instaurada em ti, em mim, porque ela é dom de Deus. Como nós falamos lá em Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante, mediador, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, nós sabemos que esse dom veio para nós como presente de Deus. Você recebe?
Agora, essa fé ativa, ela precisa de quê? Estar o quê? Ouvindo. E entendendo, viu, irmãos? Tem que ouvir e entender. Eu estive conversando, né, com a abençoada ontem, mostrando que nós somos um povo de cultura bíblica. Infelizmente, o sistema judaizado, né? Não judaizante, judaizado, com as suas sinagogas chamadas igrejas, empobreceu muito isso aqui, ó. Cadê minha Bíblia? Não peguei, tá ali, Tiago. Tá aí na mochila. Empobreceu muito a Bíblia. Como? É como se a Bíblia fosse um livro, uma gentinha, que até então obrigado, Versário, receba sem limite. Como se quem tem a Bíblia é só um povo pobre. Ficou instaurado dessa forma no meio dos sábios do mundo. Que, no entanto, os sábios do mundo não recomendam a Bíblia para ler. Eles recomendam o que? Os seus livros. Não é isso? Aquele Faustão tem uma parte que ele exalta isso, que chama na mente, qual o nome que ele fala? Crescendo na mente, desenvolvendo na mente, alimentando a mente. Então ele expõe os grandes livros de autores, que eles enobrecem eles pela sabedoria. São livros em psicologia, em histórias, autoajuda, são livros, hein? Cantores, né? São muitas expressões, muitas frases bonitas, não é isso? Mas eles não falam da Bíblia. Porque eles têm a Bíblia. Por quê? Porque é um povo do sistema que não tem uma nobreza em falar. Não sabem expressar bem a Bíblia. Pega um versículo isolado e mete ali, põe aquele povo para gritar, porque Deus você ganha na gritaria. Você ganha Deus pelo grito. Então não é uma palavra muito divulgada. É um dos livros mais vendidos, mais fechados em casa. Ninguém abre a Bíblia para ler. Por quê? A leitura da Bíblia é muito difícil. Que até esses poderosos do mundo, cultos do mundo, não conseguem analisar bem a Bíblia, o seu contexto, não sabem fazer uma interpretação exata. E o povo, por não ter alguém que os ensine a Bíblia, só põe ela debaixo do braço. Serve de amuleto, põe debaixo do braço. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia não é a Bíblia, é o conhecimento que está na Bíblia, que é o poder de Deus. Então essa palavra, ela não tem uma divulgação de sabedoria. Você vê a faculdade usando Bíblia? Medicina usa a Bíblia. Psicologia usa a Bíblia. A psiquiatria não usa a Bíblia. O direito não usa a Bíblia. Não usa, não tem na matéria deles. Eles não exigem dos alunos a leitura bíblica, porque eles têm ela religiosa. E se um desses sábios lê a Bíblia, eles ficam perdidos. Porque a cultura lá é elevadíssima. As escritas, pingos, as vírgulas, todos os sinais estão aqui, colocados devidamente no seu lugar. Então é uma sabedoria extrema. Uma sabedoria extrema. E Paulo dava valor a isso. E por isso que nós,
conhecemos as 14 epístolas de Paulo, porque nós estamos trazendo o quê? Sabedoria para um povo. E esse povo vai ser respeitado quando eles tiverem essa sabedoria, que somos nós. As pessoas têm que assentar com você ou comigo, e quando ouvir, diz, aí tem. Aí tem sabedoria. Esse povo não é como os demais que eu conheço, não. Vocês têm um conhecimento bem elevado, e eu não vejo isso nos crentes. Porque os crentes estão debaixo da lei, que é uma cultura, mas não dá para comparar com aquilo que é melhor, que é a graça, que é de melhores e superiores promessas. Então nós temos que investir nisso, é conhecimento, abençoado, a ponto das pessoas sentirem pequenas perto da tua fala. Eles têm que sentir pequenos, falando, eu tenho que conhecer muito, tenho que saber mais, eu tenho que sentar contigo, você tem que me explicar mais isso detalhadamente. Porque nós temos um livro que é a sabedoria de Deus na terra. E Deus fala que a sabedoria do homem é loucura para ele. A sabedoria sua é loucura para mim, porque vocês se perdem nas suas expressões que não vale nada. Se perdem com as suas filosofias. É necessário você tê-la? Não estou dizendo que você não tem que ter a sabedoria das coisas do mundo. Tem que ter, porque você vive no mundo. E como é que você vai relacionar se você não tem a sabedoria do mundo? Você lê um livro, é errado? Não. Desde que você não tenha ele para te conduzir. Mas você, numa escola, você vai ter que ler. Eles vão te obrigar a ler vários livros lá, e vão falar sobre filósofos, sobre pessoas importantes na vida. Você vai ter que ter aquilo. Conhecimento. Mas a prática da vida sua é a palavra, é a Bíblia. No seu todo. Conhecimento de Gênesis, Apocalipse, mas a parte da Bíblia que nos interessa para nos conduzir são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. E você vê que Paulo detém sim conhecimento, para tirar aqueles irmãos da lei que tinham muito conhecimento da lei, porque eram 613 mandamentos, e eles sabiam recitar eles de cor e salteado. Então era um povo culto. Para saber todos os mandamentos de Deus, é um povo culto. E iam nas sinagogas para sempre serem ministrados, para relembrar as suas obrigações e os seus direitos, sempre estavam lá. Então nós temos essa mesma prática aqui. Só que nós não temos a lei, mas nós precisamos de conhecê-la. Para valorizar o quê? A graça. Você e eu temos que valorizar a graça, mas quando conhecemos a lei e os seus efeitos e o porquê dela, que Paulo diz que ela foi o aio que nos conduziu a Cristo, que é o melhor. E esse Cristo é qual? O ressuscitado. Como ele diz lá em Romanos 7, ele diz que nós teremos que conhecer o primeiro. Você acha que você não tem ele aí não, Tiago? Deixa eu abrir aqui. Romanos 7. Me fugi um pouco, porque a sabedoria da palavra é muito grande. Você não consegue gravar tudo, de uma vez, então. Ou grava, ou muitas vezes esquece de expressar. Então você tem que voltar à Bíblia, ao manual, e reler para poder entender. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, lá em Romanos 7:4, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E dessa forma devemos o quê? Produzir, frutificar, de acordo com isso aí. Então nós temos abençoados hoje o melhor de Deus,
na nossa vida, que é o conhecimento da palavra, a revelação. Temos a cultura, que se você tiver bem a cultura da Bíblia, na hora que você fala perante as pessoas, até o nosso linguajar muda. Você... Pois é porque nós temos a cultura bíblica, temos as letras e sabemos fazer colocações inteligentes, e as pessoas assim se sentem firmes, porque a Bíblia, na sua palavra, ela te coloca firme. Você, quando fala, você fala com convicção, com certeza, porque está ativado o quê? A fé que de futuro seria revelada. Você não fala mais ou menos. Se a pessoa fala, não, eu acho, você não usa esse verbo, eu acho. Eu acho, colocando dúvida. Não, você passa a ter o quê? Certeza, convicção. Então, quando você fala também com sabedoria, você não vai falar besteira. Porque quem tem a mente cheia da palavra, não fala besteira. Ele pensa para falar, mas o que ele fala com convicção, com certeza. Então, Paulo aqui, quando ele tratou desse assunto, que a lei ela foi simplesmente o aio, ela não é para viver eternamente, ele tinha o quê? As suas convicções, porque Paulo era doutor na lei, igual ele não existia. Então ele teve uma firmeza para anunciar isso, e nós precisamos mais do que nunca nos aperfeiçoar nisso aí, porque quando nós valorizamos a lei, nós valorizamos quem? Os nossos irmãos que estão lá e que precisam de ser o quê? Sacados de lá como nós fomos, porque senão nós vamos entrar numa criancice, numa meninice, e são rudimentos hoje fracos, sem valor e pobres para aqueles que a praticam. E Paulo fala isso lá em Gálatas 4:9, olha lá, Tiago. Então a lei se tornou, com a existência da graça, algo menino, para educar menino, porque a graça ela é o que? Superior. Diga, a graça é superior. Então quem precisa de conhecer Deus precisa de passar para a graça, senão ele não vai conhecer essa superiosidade que tem a graça de Deus. Ele fala aqui, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Aí, ó. Então quem está na lei está em qual rudimento? Fraco e pobre. Olha que coisa tremenda. Como você está vendo eles? Fracos e pobres. Não estão? Você vê as coisas que eles fazem, que eles falam, é muito pobre, é muito fraco. Eles têm medo do diabo. Olha que coisa, cara. Eles têm medo de um montinho de coisas na esquina, com cachaça, frango, vela, farofa. Hein? Como é que chama? Cigarro, Sua Maria. Cigarro ali aceso. Eles estão o quê? Fracos e pobres. Eles têm medo de vulto, cara. Igual o edificador falava, você tá lá na sala, acabou de lavar a vasilha e tudo, colocou lá as panelas um em cima da outra, você tá lá vendo televisão. De repente uma panela escorrega por causa da água que tá nela. Pô, tá amarrado. Não, esse povo não vive desse jeito. Rudimentos primários, fracos e pobres.
E os líderes deles, cada dia aumenta mais o poder do diabo no meio da igreja. Cada dia eles aumentam mais o poder do diabo. Não é de Cristo, não é de Deus, é o diabo. Então, rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então, quer dizer, a lei escraviza. Por isso que esse povo está escravizado ao sistema. Estão escravos ali. Não consegue viver mais sem aquilo. Não tem a liberdade de Cristo. Não tem a liberdade de Cristo. Esse povo não tem liberdade e libertação nenhuma. Porque se eles deixarem de ir a uma reunião daquela, acabou a vida deles. Diz, oh, meu Deus, por que eu não fiz isso? Agora eu estou perdido, o diabo está bravo comigo, está nervoso comigo, o diabo está isso, está aquilo. Um povo fraco. Povo fraco e pobre. Então, veja bem. Aí ele diz lá em Hebreus 5:11, vamos lá, Tiago. Hebreus 5:11, ele vem dizendo: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, que estava falando sobre o poder de Deus, de Cristo. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Então, uma pessoa fraca, pobre, não gosta de ouvir. Ele não tem estrutura para isso. Ele cansa logo, ele dorme, diz, não, se não tivesse... Eu gosto da minha igreja, que lá é muita oração, rapaz. Muita oração, e a gente grita, a gente pula, nós somos avivados. Não, vocês são carnais. Isso não quer dizer que é avivado. Avivado é uma pessoa que está com a mente o quê? Renovada pelo quê? Conhecimento. E conhecimento demanda tempo. Você não se torna um advogado com 2, 3 meses de aula. Um médico com 2, 3 meses de aula. Não. Demanda tempo, e esforço, e dedicação, e vontade. E é isso que nós fazemos aqui. Então, pois, com efeito, quando deviam ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, que são princípios o quê? Primários, que é o quê? A lei é primária, ela vem em primeira mão. Foi bom? Foi. Você, quando passou pelo primário, não foi bom? Foi. Você vai voltar para lá? Não. Assim estavam aqui os hebreus se conduzindo novamente à lei, e Paulo falou, a lei é pobre e fraca e primária, aí ele vem os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, da graça, porque é criança. Então, quando você vê os nossos irmãos nessas sinagogas aí, o que eles são? Crianças. Aquilo não podia chamar nem igreja nem sinagoga. Ou então jardim de infância, primário. Que ele tem que ser chamado isso, porque lá se prega o quê? Mais a lei. A graça de hipótese nenhuma, porque graça misturada com lei não é graça. Foi fermentada, perdeu a sua originalidade, então não serve. Não prega, porque para pregar tem que entender igual nós entendemos. E eles tem que passar pelo fundamento e a edificação, senão não consegue. Eles estão bem distantes. Então, mas ele diz, porque é criança quem alimenta de leite. A lei é o quê? Leite. Porque a gordura está na
graça, que é crescimento. Mas o alimento sólido, a graça, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então Paulo estava falando aqui de dois pactos, de dois povos. Um que tinha faculdade exercitada e o outro que não tinha. Para discernir. Olha, abençoado, isso que é o mais bonito que houve na graça. Hoje nós sabemos quem são os falsos líderes e os verdadeiros. Não te dá. Você aceitava qualquer um. Olha, vai vir um abençoado missionário de tal lugar e vai estar aqui orando e vai estar destruindo todo o mal contra ti, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, todas as doenças, e ele vai estar amarrando. Vem a reunião, todo mundo, vou lá. Ele não sabe discernir. Porque ele não tem elementos na mente para julgar isso. Não tem. Ele não tem. Igual, por exemplo, eles estão batendo palmas para padres fazendo pregações. Oh, que pregação linda. Olha esse padre. Tá igualzinho meu pastor lá, rapaz. Olha, você vê? Ele não tem discernimento de saber quem que é essa grande rameira, o mal que ela fez, o aprendizado dela, a destruição que ela causou no mundo e que continua causando, porque eles vão pela aparência, meu irmão. E eles têm aparência de quê? De piedade. Eles vão pela aparência. Ah, aquele pastor lá, rapaz, olha a igreja dele, olha como é que eles são. Vão pela aparência. E as aparências enganam. O povo está sendo o quê? Enganado. Eles estão sendo enganados. Então, esse discernimento a lei não produz. Só a graça. Porque ela te dá muita informação e você julga a pessoa, não é pela aparência, é pelo que ele fala. Aí você é um bom ouvinte. Peraí, esse cara está falando besteira. Que é isso, meu amigo? O diabo já foi destruído, pecado já foi aniquilado, inferno não existe. Pronto. O que você está falando aí, pecado, diabo? Que negócio é esse, se isso não existe? Da onde você tirou isso? Em que Deus você está? Em que parte da Bíblia que você está falando? Você fala, esse cara está falando ainda da lei. Ele é menino, eles têm medo do diabo, do capeta, do inferno. Eles são crianças, bebês. Aí você não valoriza aquela palavra. Então ela não te domina. Porque você tem pés firmes na terra. A sua pregação é de firmeza, é de convicção. E nós precisamos disso, irmão, porque Paulo está dizendo aí, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos. Nós somos adultos. Nós passamos pela edificação, abençoado. Você lembra quando você era da edificação? Quantas meninices nós estávamos ainda o quê? Crescendo na graça. Muitos vinham aqui só para o fute. Né? Passeio na praça, fazer aqui e depois saía para onde? Para as gandaias. Foi necessário, não estou dizendo que não foi necessário, porque você num jardim de infância, que você está dando crescimento a um povo, que você começou com uma palavra mais gordurosa, se você proibi-la, ela não vai querer ir para a aula mais. Então aquilo era uma forma que o mestre, o edificador, deu para que o povo voltasse para ouvi-lo. E ao ouvindo, ele cria que
amadureceria o povo que estava ouvindo ele. E foi o que aconteceu. Uma parte ficou madura, porque pegou alimento sólido, foram adultos, se tornaram adultos. Os outros se perderam. Se perderam completamente. Estão totalmente perdidos. Brincando, pulando ainda, comida e bebida. Vem aqui degustar conosco uma comida. Peraí, isso aí é o quê? Isso é cozinha ou é restaurante? Que diabo é isso aí? Mas o alimento sólido é para o adulto. Então quem tem uma visão mais apurada, estou ouvindo o mestre, então eu vou atendê-lo. Sempre na escola existe os adultos e os meninos, não existe? Tem aqueles que querem aprender, né, João? Não tem na escola sua? Não tem aqueles que são mais responsáveis e aqueles que são da confusão? Não é? Então, quem é adulto quer o que? Aprender. Quer crescer. Ele viu o mestre e falou: opa, é com esse aí que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Porque ele já tem a maturidade. Então, ele tem a mente para discernir. Ele ouve um mestre, depois ele ouve outro. Esse aí não está com nada no balaio, não, cara. Ele o que? Discerne. Ele sabe quem é que tem a bola ou quem não tem na mão. Ele sabe. Então ele começa a seguir o mestre, porque ele quer crescer, né? Então, quem alimenta de leite é o que? É inexperiente na palavra da graça. Quem vive a lei está o que? Como criança, na sombra. Está na sombra. Ele não conheceu ainda a imagem real das coisas. Ele está na sombra. E nós temos que sair da sombra para conhecer a imagem real das coisas. E ela é dada onde? Na graça, no ministério da graça. Igual, por exemplo, os nossos irmãos do sistema. Ele diz: eu sou batista. Muito bem, criança. Prazer, criança. Não, criança, ó, você não é de João Batista? Não, eu sou de quê? Não, você falou que você é batista. Batista, o que João Batista fazia? Batizava. Então quem batiza é o quê? Batista. E ele é o quê? Criança. Brincando de tomar banho. Põe aquele tanto de homem velho lá, mulher velha lá, todo mundo batizado. Todo mundo brincando de mergulhar. Sair, aleluia. É criança. Não, senhor, eu estou fazendo isso também ir para o céu. Você é criança mesmo, cara. Pro céu vai como criança, vai ter que mergulhar, tomar banho para ir pro céu? Onde você viu? Onde está escrito isso, cara? É coisa de criança, abençoado. Um metodista, um assembleia, eles são crianças. Eles têm um montão de brinquedinhos de criança que a lei deu para eles. Não, vou jejuar para alcançar uma bênção de Deus. Criança, cara, você vai jejuar para buscar uma bênção. A faculdade de Paulo diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. O que você vai jejuar para quê? Isso é brinquedinho, cara. Não, hoje nós vamos todos nós aqui, né, irmão? Cara, saímos do culto, nós vamos para o monte. E tão frio, irmão. Ai, tão frio, mas quanto mais sacrifício, mais bênção Deus tem para nós. Ó, que crianças, são brinquedinhos, meu irmão. Vou fazer corrente para Deus curar o meu filho, meu marido e a mim. Vou ficar uma semana buscando a bênção. Ué, peraí, você é de Cristo? Não, eu sou de Cristo. Olha, qual Cristo? Jesus de Nazaré? Ué, Jesus de Nazaré, quando chegou
na terra, quando ele completou 30 anos, recebeu o Cristo, ele começou a fazer maravilhas. E as pessoas que chegavam a ele, ou que ele ia até as pessoas, ele disse: você está curado, e a pessoa está curada. Não precisava de uma semana, não. Precisava de uma semana para curar com Jesus? Onde inventaram isso, hein? 7 quartas-feiras, para ser curado, não. Então, peraí. Então você não está em Cristo. Isso é um brinquedo. Você está zombando de mim, cara. Eu conheço Jesus de Nazaré. Ele dizia: olha, a tua fé te salvou. O cara saía, levantava, enxergava, era na hora. Não tinha nada de corrente. Corrente não existia naquela época. Só para aprisionar os caras. Como é que você vai orar 7 vezes para ser curado? 7 dias para ser curado, sendo que a cura de Jesus de Nazaré, que eles querem imitar, era instantâneo, na hora. O cara estava leproso e ele... pá! A pele dele fica lisinha. Caramba. O cara era manco, era ali aleijado, tá ali. Então ele diz: levanta e anda, rapaz. O cara levantava e andava. Peraí, como é que espera-se 7 dias ou 7 semanas para ser curado? Então isso não é Cristo. Isso é o SUS. É o SUS, brincadeira, rapaz. Você está mexendo com o véu Jesus de Nazaré, você está me estranhando, cara. Eu conheço bem, ele foi um véu temente aqui. Você falando disso, não posso aceitar. Então o que eles são? Enganadores. Doadas que conduz a vida e a piedade. Olha, tanto Jesus quanto os discípulos, todos eram curados na hora. Todos que eles oravam eram curados na hora. Ressuscitava morto, não ficava uma semana para ressuscitar ele, não. Os demônios saíam na hora. E eles não expulsam, o bicho vem e ele diz: olha, esse aí tá bravo. Esse está nervoso, não quer sair não, irmãos, não quer. Fala aí, você está nervoso? Estou nervoso, não vou sair. Coisa de menino. Por quê? Porque eles espelham na lei e não na graça. A graça é o quê? Agora, instantâneo, já aconteceu. Não tem nada para acontecer. Nós estamos só aprendendo para tomar posse daquilo que já aconteceu. Assim é, abençoado? Você recebe assim? Então, quem falar com você que é batista, prazer, bebê. Prazer. Você quer mamadeira, chupeta, o que você está querendo? Não, eu estou falando que eu sou crente, batista. Pois é, você é menino, você é criança. Então, porque a lei, abençoado, ela produz criança, ela é leite, ela é menino. A lei é menino. Não traz discernimento. A lei não capacita ninguém para discernir nada, porque ela foi feita para a carne. Foi feita para a carne. Ela não deixa você ver o mau obreiro ou o bom obreiro. Não consegue. Mas debaixo da graça, o apóstolo capacita o povo a discernir isso. Porque o apóstolo foi dado o que? As revelações e visões de Deus. E ele traz para a igreja ouve e exercitando, ela se torna o quê? Madura. Então você olha e começa a rir deles. O diabo está nervoso, irmão. Você começa a rir. Que diabo, rapaz. O diabo já foi destruído há 2000 anos atrás. Você está atrasado há muito tempo. Essa igreja que você está aí não é igreja de jardim de infância. Você matriculou no lugar errado. Sai de lá, rapaz, que você está mal. Então só o apóstolo consegue detectar e capacitar assim a ovelha.
iluminando os olhos do seu entendimento e ensinando a você não olhar segundo as aparências. Não pode, não pode. Aí em Gálatas 2,6, olha aí, Tiago. Ele diz o seguinte, aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas, que se tornaram meninos, voltando novamente para a lei. E quanto àqueles que parecia de maior influência, quais tenha sido no outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Então Paulo aqui estava diante de quem? Dos 12 apóstolos. Ele diz, quanto àqueles que pareciam de maior influência, quem era de maior influência? Os 12 apóstolos. E lá estava Pedro, João e Tiago, que era o cabeça daquilo. Quais tenha sido, quer dizer, eles foram. Outrora, não me interessa, porque já passou. A lei já passou. E, não, eu sou da igreja batista. Problema seu, azar seu, cara. O que você está fazendo lá? Eu sou da igreja quadrangular, da Universal. Azar seu, o que você está fazendo lá, companheiro? Você não tem valor mais. Quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem, mas eles aparentam lá bem ser pastores. O meu pastor carrega a Bíblia assim, rapaz. Ele põe a Bíblia no coração. Pastor. Ele anda assim, aqui, ó. Ele tem a cara assim de santo. E ele faz oração. A oração dele é poderosa, porque ele ora só com a Bíblia na mão, no coração. E quando ele não levanta a mão, ele levanta a Bíblia e faz assim, aí cai todo mundo. Então, abençoado, nós temos que respeitar os meus irmãos da lei? Temos que respeitá-los. Mas a doutrina deles, não. Porque ela fazem o ser o quê? Meninos, crianças. E são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Então ele diz, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que parecia ser alguma coisa, nada me acrescentar. Então eles não têm nada a acrescentar a ninguém, abençoado. Quem está ali está morrendo à míngua, porque não tem alimento sólido para eles, não tem, porque eles estão debaixo da lei e não tem como a lei fazer alguma coisa por alguém, porque ela já o quê? Encerrou. Em 2 Timóteo 3,5, aí diz aqui, olha, tendo forma de piedade, quem? Esses falsos, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. É fugir, irmão, não adianta. Não, eu vou lá para ver o culto deles. E você vai fazer o que lá, rapaz? Você é mestre deles. Você bate neles de 10 a 0, o que você vai fazer lá? Foge deles. Eles têm só a aparência, a forma de piedade, a aparência de piedade, e não de Deus. Estão fora. Não presta. Eu parei em 2 Timóteo, lá em Romanos 2,19, olha aqui, olha. Que estás persuadido de que és guias dos cegos. Isso aqui Paulo cepando o sistema e o povo que estava andando com eles. Luz dos que se encontram em trevas. Trevas quer dizer o quê? Desconhecimento. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Então aqueles pastores lá são o quê? Mestre de criança. Eles podem te ensinar alguma coisa? Nada, eles não têm nada a acrescentar. Não, mas ele fala tão bonito. Falar bonito te encanta? Você é menino? Então a voz de um locutor igual aquele Sidney, o quê?
Cid Moreira que fala os salmos, o Senhor é o meu pastor. Senó, que bonito. Bonito o quê? O Senhor é meu pastor é a voz do quem está falando, o Senhor é meu pastor. Você deixa ser envolvido por emoção, meu irmão. Você chora à toa. Porque tem gente que chora à toa. Ele está tão debilitado que ele qualquer começa a chorar. O cara vai falando e diz, que voz bonita, voz bonita. E não é a palavra que ele prega bonita, é a voz. Você é infantil, você tá deprimido. Quem chora muito é porque está deprimido. Oração bonita, você vai pela oração, não é pela palavra. Mestre de crianças, olha, tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade, ó. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, quem tem na lei a forma de sabedoria e da verdade é criança, né? Tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. É o que eles fazem. Ô irmão, vem cá, você está precisando de oração. Ajoelha que nós vamos. Ô irmão, pastores, 5. Põe a mão sobre ele. Isso é o quê? Rudimento. Não tem valor. Não tem valor, abençoado. Nós estamos aqui para falar o que é a verdade. Lá em Tito 1,10, aqui que Paulo fala que eles são. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, quer dizer, tagarelas com coisa frívola, sem valor, e enganadores, especialmente os da circuncisão, que é o quê? A lei. Pedro, João, Tiago. Se você ouvir isso, você vai ver pauradores frívolos e insubordinados, e enganadores. É o que eles estão fazendo, enganando o povo. E o povo cada dia está pior. Mas a lei foi o quê? O aio que nos conduziu a Cristo. Onde tem lei, saibam, vai chegar a graça. Porque a lei foi o quê? O aio que nos conduziu a Cristo. Quando Paulo diz Cristo, ele está falando Cristo ressuscitado. O que revelou ele o quê? A graça e a verdade. Assim é, abençoado? Então vão chegar na graça. Então quando você passa numa sinagoga, você diz, vem. Vocês estão sendo conduzidos a mim. Vem, nós somos a porta para o povo. Nós somos a porta para o povo. Você se vê dessa forma? Diga, eu sou a porta. Sou a porta da salvação para esse povo abençoado. Eles têm que passar por nós para poder entender isso. E devemos ganhar esses crentes com a palavra. Paulo mostra isso em 1 Coríntios 9,19. Já estamos encerrando. O que ele fala? Olha, porque sendo livre de todos, você é livre de todos? Ei, hello, ou você ainda está preso com alguém? Olha, só pode pregar a graça quem é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você se sente uma pessoa livre? Paulo diz, porque sendo livre de todos, aí eu me fiz escravo de todos. Pronto. Mas ele é o quê? Livre, ele não é escravo. Me fiz escravo, quer dizer, eu sendo livre, eu vou descer no nível deles, como se eu fosse do meio deles. Porque, veja bem, o edificador dizia, olha, o guarda-roupa é o mesmo, só muda as roupas que mudam, mas o guarda-roupa é o mesmo. Então nós podemos. Paz do Senhor, irmão. Sou abençoado, perfeito. Papai, ele vai entender que você é um crente. Ele vai entender que você é um crente. Verbo e não adjetivo. Mas é um crente. Verbo. Porque você é livre de todos. Você não está preso com ninguém. A fim de ganhar o maior número possível deles. Nós temos que ganhar. Você não pode ser antipático ao crente. Filho, você crê no diabo? Você é doido, rapaz.
pecado já foi destruído, vocês estão atrasados, o cara queimou o filme. Fica nervoso. Então você tem que ser amigo deles. Se o diabo vai irritá-lo, então não fala no diabo e não no pecado. Fala que ele já é um abençoado e mostra na Bíblia e começa a falar. Aí você deixa para falar lá na frente que ele já cresceu um pouquinho na graça com você. Na hora que você falar do inferno, do diabo e do pecado, ele diz: é isso aí, agora eu creio. Tem que ter a sabedoria, né? Ele diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Nós temos que ganhá-los, embora não esteja eu debaixo da lei. Isso que é o rico. Ganhe os crentes abençoados. Não vamos pôr isso para correr, não. Vamos ganhá-los. Suporta eles, é mesmo. Você crê assim? É tremendo. Olha aqui. Eu posso falar da forma que eu creio? Porque eu estou vendo que você crê desse jeito. Parabéns, você está debaixo da lei. Maravilha. Se ele falar que ele é um espírita, aí fica difícil. Um Hare Krishna é difícil, um budista fica difícil. Mas se falar que é da lei, é conosco mesmo, porque nós somos doutores nisso. Então ele diz, onde eu parei? Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem debaixo da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora. Olha aí, Então nós temos que ganhar eles, que vivem debaixo do regime da lei. Meu irmão, paz do Senhor, paz. Paz do Senhor é graça. Se tornou religião. Paulo diz: a graça e a paz de Cristo com todos vós. Paulo fala isso. Fala. Se você falar paz, não estando debaixo do regime da lei, você está falando paz de Cristo ressuscitado. E eles dão paz de Cristo de Nazaré. E Jesus de Nazaré diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer o que? Espada. Pronto, então não tem paz em Jesus de Nazaré, só em Cristo ressuscitado. Então eles estão no caminho errado. Assim é, abençoado. Então, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Então você não pode andar sem isso aqui, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Só mais um pouquinho. Fiz-me fraco para com os fracos. O que é ser fraco aqui? Paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus te cuida, Deus te guie. Isso é fraco. Você suporta aquilo. Tem gente que fala assim: não pode ser desse jeito. Como é que nós vamos ganhar? Se Paulo nos ensina a forma correta aqui, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele não vai salvar todos, Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Ganha eles, abençoado. Faz eles chegarem até você. Não afugente-os. Fazem-os chegar. Porque nós estamos debaixo da graça, mas conhecemos bem a lei. Que ela forma o que? Criança. Pelo devido tempo já éreis para seres o que? Mestre. O cara tem de crente 20 anos, 30 anos, 50 anos e está amarrando diabo ainda, cara. Está correndo de obra de macumbaria, de feitiçaria, e tem medo de passar lá. Que isso? Mestre de criança. Assim é, abençoado?